comenta dentro das nossas lives a respeito de que muitas vezes as mulheres, né, suplantam os outros papéis da vida dela, fazem da maternidade seu principal papel e que isso acaba sufocando seu lado pessoal, seu lado mulher, seu lado profissional, até mesmo o lado esposa, e que muitas vezes elas carregam isso também lá para o divórcio depois. E aí, da onde vem a ideia? Eu estou falando que muitas vezes nós conversamos nas nossas lives, falando até quando a gente comenta muito, né? Um dos motes muito que eu e a Larissa a gente vem comentando pra caramba é a respeito de relacionamentos abusivos. E uma das situações que leva justamente essa dependência econômica que muitas vezes ocorre da mulher em relação naquele relacionamento, porque muitas vezes ela deixa mesmo, né, de trabalhar fora por causa dos filhos, de alguma situação. O que eu quero deixar bem claro aqui, que a gente não vai pichar mãe, de que isso daqui não são todas as mulheres, isso daqui não é uma maneira, não é crítica, é uma questão de alerta da onde que... E aí vocês vão entender ao longo do que a gente vai comentando, o que a gente quer trazer nesta relação. E aí eu quero começar, quero que você se apresente, né? Para todo mundo ficar te conhecendo, para a turma nova que não está, para quem quer conhecer. E depois eu quero começar te fazendo uma pergunta a respeito sobre mães, para a gente começar aí falando, tá bom? Tá bom. Bom, eu sou Larissa Toledo, psicóloga clínica, especialista em relacionamentos e neuropsicóloga também. Né? Atuo na área clínica desde sempre e agora somente com atendimentos online a casais e adultos também de forma individual. Muito bem. Larissa, como a gente sabe, no futebol existe uma mãe para ser ofendida, xingada, né? Não tem outro termo. Feio, né? Xingada, a palavra é feia, mas não, existe uma mãe, né? Para todo mundo, que a gente sabe que é a mãe que todo mundo xinga, a mãe do juiz, é a mãe do jogador do time adversário. E na terapia, existe uma mãe para a gente falar mal? Ou é sobre a nossa mãe, todas as culpas dos males do mundo que todo mundo começa? Que esse também eu acho que é uma grande lenda, vamos assim dizer, de dentro da terapia, né? De que todo mal começa pela mãe. Isso é verdade, é mentira, é lenda, é mito? E aí a gente desenvolve aí o tema. Então, depende, né? Pode ser que realmente tenha aí uma culpa materna e pode ser que não. Né? O problema desse negócio assim de sempre é culpa da mãe é também por uma sociedade machista que a gente vive, né? Então, por exemplo, se alguém está com o carro andando na rua e uma criança atravessa correndo, todo mundo pergunta, cadê a mãe da criança? Ninguém pergunta, né? Onde está o pai da criança que o pai não evitou isso? Mas da mãe logo perguntam, né? Ah, essa criança não tem mãe, quando vê uma criança desarrumada, por exemplo. Né? Então, a culpa da mãe é uma questão histórica mesmo. Né? Porque a gente tinha uma sociedade onde os homens saíam para trabalhar e as responsáveis mesmo pelos cuidados com as crianças eram exclusivamente as mães. Agora, de um tempo para cá, que a sociedade vem mudando. Né? E as tarefas estão sendo distribuídas. Né? Ainda, eu acho que na maioria das casas, de forma ainda desigual, mas já está sendo, né, mais distribuída, o que para as mulheres é muito importante. Sim, mas aí eu falo assim, né? Nós exigimos, enquanto esposas, enquanto profissionais, vamos colocar assim, uma igualdade de gênero entre homem e mulher. Nós exigimos do nosso companheiro, né? Nós queremos, nós almejamos, não é nem uma questão de exigência, mas nós queremos, nós almejamos que ele nos ajude, tanto na limpeza da casa, porque os dois trabalham fora, na criação dos filhos, quanto os dois são fora, mas nós, mulheres, né? E aí já começa por aí, criamos filhos machistas. Nós acabamos não fazendo nada por aquele moleque, não colocando aquele menino de 12, 13 anos para limpar o seu próprio quarto, a sua própria bagunça. Nós não colocamos eles para cozinhar. Nós não deixamos, não criamos esses filhos para brincar de boneca, porque isso a sociedade não permite. Nós não criamos todo mundo, né, para fazer. E aí, o que nós acabamos? Nós exigimos que a nossa
sogra tenha criado um homem melhor para nós, mas nós não criamos um filho melhor nem para a sociedade e muito menos para as nossas noras. E aí acabamos desenvolvendo aquele papel de sogra, ou seja, acaba sendo de uma maneira consciente ou inconsciente um ciclo vicioso. Ou estou errada? Não, isso acontece mesmo. Né? Obrigada, Muitas Cláudia, vezes querida. acontece. Por isso que a gente precisa, Ana, mudar a forma de olhar a criação dos filhos, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Criar ambos para serem pessoas independentes. Pensar que lá na frente eles vão morar sozinhos. E eles precisam trabalhar, eles precisam cuidar de uma casa, eles precisam cuidar de si mesmos. Eles precisam ser pessoas autônomas em vários papéis que eles vão exercer. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar uma criação assim muito retrógrada, né? A menina é criada para casar, ter filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. E o menino é criado para trabalhar. Né? Então, ele também não vai aprender a fazer as coisas da casa, por exemplo, limpar uma casa, fazer uma comida. Isso a menina que aprende. Né? Então, hoje, é importante o quê? Você inserir as crianças nas atividades da casa, meninos e meninas. Né? Cada um vai limpar a sua bagunça. Né? Desde pequenininho, sempre, porque é uma atividade que ele vai ter que ter se ele for morar sozinho. Né? Tudo bem, ele pode contratar alguém se ele tiver dinheiro. Né? Mas e aí? A empregada não está em casa, caiu algo no chão, ele vai deixar lá até a empregada voltar? Né? Não tem sentido isso. Ele vai passar fome porque ele não sabe fazer uma comida, por exemplo. Né? E naquele dia ele não está a fim de pedir. Não, a gente precisa saber, né? O básico, fritar um ovo, se virar um pouco. A gente precisa... Isso é autonomia. Isso faz bem. Né? E a gente precisa exercer essa criação autônoma, tanto com meninos quanto com meninas. Né? Das meninas terem as profissões delas também, serem preparadas para morar sozinhas. Né? Não serem dependentes economicamente de um homem. Porque é o que acontecia antigamente, né, Larissa? Ela saía do pátrio poder, que hoje tem nome de poder familiar, né? Ela deixava de ser uma propriedade daquele pai e passava a ser uma propriedade do marido. Né? Tanto que mulher antigamente não tinha CPF, tinha o CPF atrelado ao do marido, ela não votava, tinha uma série de coisas, é a dependência. E aí ela era criada para ser este papel e exercer exclusivamente este papel de mãe, né? O que mudou isso muito dos anos, eu vou colocar dos anos 70, né? Talvez com a liberação, a gente já conversou sobre isso, né? Liberação de pílula, com questão do divórcio no final da década de 70, com algumas situações, a mulher foi criando o seu espaço no mercado de trabalho, porém ela não foi perdendo a obrigatoriedade de ser ela, né, a condutora de um lar. Né? E isso acaba criando em cima dela não só um estigma, como um peso, né? Em cima disso, daquele papel que você quer. Exatamente. Porque o que acontece? Né, Ana? Eu sempre falo, se algo der errado dentro de casa, é o dia da mulher que muda. Então, por exemplo, né, ambos saem para trabalhar. Se a babá vai faltar, ela não vai ligar para o pai das crianças, ela vai ligar para a mãe, avisar que ela não vai. E é o dia da mãe que vai mudar. Sempre. Quando a criança fica doente na escola, a escola liga para a mãe, a escola não liga para o pai. Quem acompanha na consulta médica é a mãe, não é o pai. Salvo raras exceções, né, a regra é essa. Entende? Então, assim, e a mulher é cobrada a dar conta do trabalho, de estudo, de qualquer coisa, da mesma medida que o homem também é. Né? Então, assim, tem uma frase que eu acho que descreve o contexto exatamente. Né? A mulher tem que trabalhar como se ela não tivesse filhos, e ela tem que ter filhos como se ela não tivesse que trabalhar. Porque se aquelas crianças tiverem qualquer necessidade que não está sendo atendida, aquela mãe vai ser cobrada. Né? Você não pode trabalhar demais, você está negligenciando os seus filhos. Olha, você tem certeza que você pode assumir esse cargo dentro da empresa porque você tem se ausentado por causa dos seus filhos?
E isso é uma das coisas, né, que a mulher, não só a questão do salário, né, da questão que a gente sabe que existe essa diferença, mas existe uma questão que o homem galga os degraus do poder, né, de subir de cargo, como a gente pode falar, dentro das empresas, muito mais rápido. Porque ele faz hora extra, ele fica para coisa, ele tem a disponibilidade de viajar, e a mulher nunca consegue se ela não tem uma rede de apoio. Né? Então, ela é muito complicada, então ela não consegue. E depois do divórcio, isso piora muito mais, porque ela não tem sequer, às vezes, aquele apoio, aquela pessoa que pega a criança, né? Ela não tem com quem contar, ela não tem às vezes, aquele pai, né? Independente, mesmo que, vamos dizer que seja o cara que faz tudo, né? E ela tem, por exemplo, a guarda das crianças, ela tem a domicílio fixo com ela. Então, o que acontece? Ela não consegue tão pouco fazer, porque toda a estrutura familiar, ou seja, do dia a dia, está em cima dela. É muito complicado isso. Quem não tem rede de apoio é um sofrimento, né? Para a mulher conseguir estar fora, sem trabalhar, ser uma profissional de sucesso, sem uma rede de apoio, minimamente que seja, né? Coloca. Hoje, eu vi... Larissa, eu ia te mandar, não deu tempo, né? Eu acabo me atrapalhando aqui com as coisas do escritório, não deu tempo. Sobre a Débora Seco, não, a Isis Valverde, falando, ela se separou recentemente, depois de 4 anos de relacionamento, é aquela bonitinha que tem o nariz bem fininho, que foi a sereia na novela, de um casamento desses tidos de casamento dos sonhos, com um filho pequeno, e ela falando assim, tem que se parar de dizer que o relacionamento não deu certo porque acabou. Ela fala, deu certo enquanto viveu, mas ela falou, a gente não pode ficar estagnado dentro do relacionamento porque está confortável, né? Ela quis dizer, aquilo já não dava mais para mim. E ela fala justamente isso. Ela fala assim, cobram que eu tenha um peso de culpa por deixar meu filho para sair para trabalhar. E ela fala justamente a frase, ela fala assim, ninguém pergunta para o pai se tem uma culpa ou não por sair para trabalhar, mas cobram de mim. Ela falou, e eu não tenho esse mínimo sentimento de culpa porque eu sei que meu filho está muito bem cuidado enquanto eu estou fora. Então, é aquela história que você acabou de falar, né? Que a primeira coisa que perguntam é para a mulher, mas ué, você vai deixar a criança doente? E o pai deixa, né? Para ficar. Então, é muito complicado. Mas eu queria discutir com você uma grande coisa que é o que eu venho. Quando esse papel, tá? A gente entende que tem uma cobrança da sociedade, a gente entende que vem uma questão do machismo, que a gente ainda tem que quebrar muitos paradigmas. Hoje eu falo, eu tenho muitos pais que são 1000 vezes melhores do que as mães, entendeu? Eu defendo muito dos meninos, eu brinco, né? Falo, eu defendo os meninos contra as meninas e mães que muitas vezes não dão. Vejo muitas mulheres que hoje falam assim, assumem para si mesmo, apesar de serem tão cobradas quanto a mãe que larga o filho, né? De que faz as coisas, as mulheres que não querem e assim assumem perante a sociedade que não querem, elas também são super cobradas. Mas eu vejo o seguinte, dentro que é o que eu queria ver, discutir com vocês, e é disso que veio a minha situação. Quando a pessoa leva esse papel ao extremo, né? Então, que ela deixa, né? Que aquela mulher que teve o filho, desenvolve uma obsessão por aquela criança, às vezes começa com o medo de morrer, né? Que a criança morra logo ali nos primeiros dias. Então, ela ou começa no puerpério que não se arruma, não está, que aquilo vai ficando para trás do casamento e que ela começa a apoiar não só a sua vida, como toda a sua estrutura emocional, todas as suas questões em cima daquela criança. E aí, chega uma hora, porque eu vou falar uma coisa que vocês podem me tirar a razão ou não, mas a grande maioria dos homens vem a paternidade de uma maneira diferente da mãe, né? A mãe, assim, às vezes o cara acaba concorrendo, dependendo do estilo, se o cara não está muito amadurecido naquele momento para ser pai, então ele acaba concorrendo com aquele filho, né? Na disputa da atenção daquela mulher, e ela cata, por exemplo, as coisas, eu vi vários casos assim, da mulher pegar as coisas e mudar, por exemplo, para o quarto da criança. Ou botar o marido para ir dormir no quarto da criança e trazer a criança para o quarto dela, para a cama dela, e ela substitui. Então, começam relacionamentos que a gente começa vendo de situações mínimas, quando a pessoa, né, quando aquele menino, por exemplo, eu vou trazer um caso específico de menino, tá bom?
aquele menino é pequeno e que ao longo da vida ela desenvolve, ela vira a sogra, né? Ela desenvolve um narcisismo, ela vira a sogra e ela acaba virando a esposa do marido. Entendeu? Então é bem complicado. Como que você vê isso? Como que tem aparecido isso para você dentro da terapia de casal? Como que você tem visto? Porque depois eu vou discutir como que elas funcionam dentro de um divórcio. Então, é aquela cobrança que é da própria mãe e também da sociedade, né? De que ela tem que ser uma boa mãe. Então, ela se cobra tanto que ela deixa de exercer todos os outros papéis e foca só no papel de mãe. E aí ela deixa de ser mulher, ela deixa de trabalhar, ela deixa de sair, ela deixa de se arrumar, tudo isso que você falou, né? E ela deixa de exercer o papel dela de esposa, de ser um casal com o marido. E aí acontece essa questão mesmo, né, do casal começar a dormir separado, deles não terem um momento para eles, da mãe realmente assumir apenas esse papel, né? E isso é muito ruim, porque ela perde toda a identidade dela, né? O papel de mãe, ele é importante, ele é um marco na nossa vida, né? A mulher, quando ela é mãe, ela vai ser diferente, né? É antes de ser mãe e depois de ser mãe, isso é fato. Só que a gente não pode renunciar a todos os outros papéis, porque a gente está renunciando à nossa personalidade, a quem somos. Né? Então, o papel de mãe, ele vai ter um peso importante, porque vai tomar muito do nosso tempo e do nosso investimento emocional, né? Só que não pode ser só isso. No começo, é uma coisa assim, Ana, muito até instintiva, né? Por quê? É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Aquele bebê, ele precisa de atenção, ele demanda muita atenção quando nasce. E aí, se a gente for pensar quando éramos, né, ali mais pré-históricos, o que acontece? Ali, a mãe tinha que estar atenta sempre ao bebê, porque um animal podia comer aquele bebê, porque aquele bebê podia passar muito frio e ele não aguentar temperaturas baixas. Então, a mãe tinha que proteger o bebê e aí o choro da criança ele vem para incomodar a mãe nesse sentido mesmo, e ela ficar o tempo todo com o bebê. Então, ela fica com o bebê no colo. Se você for pensar num macaquinho, por exemplo, que teve um filhote, né? Ele está sempre com o bebezinho no colo. Era como viviam as mulheres das cavernas naquele tempo, né? E a gente carrega isso. Só que hoje a gente tem uma vida moderna, né? Hoje a gente pode deixar o bebê no berço e fazer um xixi. A gente não pode chegar e falar assim, olha, eu não tive tempo nem de fazer xixi. Porque se eu deixo o bebê no berço, ele vai chorar. Tudo bem, deixa ele chorar 5 minutos, vai fazer seu xixi. Né? Eu atendo muitas mulheres nesse nível. Né? Nossa, deu 3 da tarde, eu não tinha escovado os dentes. Mas por quê? Porque eu não pude soltar o bebê, mas por quê? Né? Onde você mora que esse bebê correu tanto risco? Né? Se você colocasse ele no berço um pouquinho para você escovar seus dentes, para você arrumar seu cabelo, para você se trocar. Né? No início, até o bebê completar uns 15 dias, é normal que isso aconteça, porque a mulher está se adaptando. Só que depois ela tem que começar a ter esse tempo de cuidar dela. É uma coisa básica. Tomar o banho, lavar o cabelo, escovar os dentes. Esse bebê não dorme à tarde, meia horinha, que ela não possa tomar um banho e lavar o cabelo. Né? Tudo bem, pode ser que o bebê não durma. Só que ela não pode deixar ele um pouquinho no berço. Uma hora né, que ela já amamentou, que aquele bebê está sossegado, que provavelmente ele vai pegar no sono, né? Ela precisa se permitir a fazer isso. Porque aquele bebê não está correndo risco. Mas diferente. Mas é o medo de ser julgado que se você largar o bebê uma hora, que a sogra vai comentar, que a mãe vai comentar, que a cunhada vai comentar, que a irmã vai falar, que você vai ser tida de péssima mãe, que o marido vai achar que aquela criança, o choro da criança incomoda. Eu já escutei muitos relatos também, né? Vem para mim do mesmo jeito que vem para você, né? Do tipo, eu fui mãe, o cara não segurava e ficava irritado, por exemplo, que o bebê chorava, né? Não queria que a criança chorasse. Aí eu vou falar, e o problema não é um problema da criança e nem um problema de você como mãe, é um problema de relacionamento
né? Que você casou com um ogro, não tem outra maneira. A pessoa tem que ter maturidade, né? O pai, ele quis ter um filho, tem que ter maturidade. É óbvio que o bebê vai chorar. O cachorro vai latir, o gato vai miar. Não é óbvio. Né? Então, se ele não quisesse ter choro, que não tivesse filhos. Simples assim. O Ezequias está falando assim, manda todo mundo para algum lugar. É complicado, Ezequias, é complicado, porque é o que a gente está falando, né? Aquela coisa que você chega com o pacotinho, muitas vezes inexperiente, né? Eu brinco e falo assim, que a mãe de segunda viagem, ela é muito mais tranquila que a primeira, porque ela já sabe que o neném não vai morrer se ficar uma hora, ela não esteriliza, ela deixa de fazer, passa chupeta assim na roupa e dá, entendeu? Ela já sabe que se ela der o leite normal não vai acontecer nada. Mas vem aquela cobrança. E às vezes ela chega, tá sogra, tá todo mundo, quer ficar todo mundo em cima, né? E aquela agonia toda. O problema, eu acho que assim, até vou colocar que enquanto você tá ali, vai os 2, 3 primeiros meses, vamos dizer, enquanto você ainda está de licença maternidade, vou falar que ainda é justificável que a rotina ainda não tenha vindo. A grande questão precisa ser fechados, eu também acho. Tirar os pacotes, que ele está falando que num dado momento o núcleo familiar precisa ser fechados, né? É verdade, precisa cair todo mundo na realidade, né? E aí aquela história que só que chega um momento que o problema é quando isso vira, né? Uma doença, né? Uma patologia em relação à obsessão de ter que estar colado o tempo inteiro. Porque nisso você cria a dependência da criança. Bebê cria a dependência na primeira infância, até os 3, depois você é aquela mãe que em vez da criança chorar para ir para a escolinha, quem chora é você, né? Que fica na porta da escola e desenvolve neuroses. Aí você inventa outra desculpa para não voltar para trabalhar por causa disso. E quando você foi vendo, você foi desenvolvendo aquela patologia, às vezes o casamento já foi, e aí você entra naquela situação, os casos que eu vejo, e o Ezequias pode falar para mim, ele como advogado de família, pode dizer se ele tem casos assim também, que eu vejo que são aqueles casos onde, por exemplo, a mulher vem com um pedido de regime de guarda muito restrito, muito fechado. Ela não admite que o cara atrase 10 minutos, ela não admite as imprevisibilidades da vida, ela faz um guia. Eu tenho um caso de um cliente que a Isa é assim, ela faz um guia, né? Muito paralelo, né? Numa alienação parental, mas ela acha que ele não é capaz de cuidar, mas ela faz um guia do que a criança tem que comer, os horários que tem que seguir, entendeu? Ela sufoca aquilo e ela traz essa dificuldade para dentro do processo, numa guerra, como se só ela fosse capaz de dar conta daquela prole. E aí depois ela reclama que o cara não vem ver. Entendeu? O cara é jogado de escanteio e ela reclama que o cara não vem ver. Aí é que tá, ela centraliza tudo nela. É uma mãe centralizadora. E aí o que acontece? Além de ser centralizadora, ela acaba sendo controladora também. Né? Então, por exemplo, quando eu atendo, né, mulheres nessa situação que estão vivendo um divórcio e elas têm essa dificuldade de não centralizar, de não controlar, eu sempre falo, né, olha, quando a criança está com o pai, são as regras do pai. Né? Não adianta você querer controlar o que está acontecendo lá. Você não tem esse poder. Você fica ansiosa, você não consegue aproveitar o seu tempo livre e não resolve o problema, só tumultua. Mas ele não dá comida no horário certo. Mas tá, a criança chega reclamando que ela passou fome, que ela não gostou do final de semana. Não, porque o pai é super divertido, leva para passear e tal. Então tá ótimo. É isso, a criança chegou feliz, tá ótimo, tá ótimo. Não, reclama que dá o McDonald's. Então vamos fazer o seguinte, dá você a comida dos seus 15 e a criança come McDonald's 2 vezes no mês, que são as visitas paternas, ponto. Exatamente, ninguém não tem como passar um fim de semana sem o banho, sem escovar o dente. Óbvio, tá, gente? Eu vou falar isso como profissional. Tudo tem um limite, né? Tem crianças que são realmente relegadas a uma situação. Mas a grande maioria, sabe, é uma situação muito complicada de reajustes familiares de uma grande maneira. Não só você como mãe. E aí eu falo assim, gente, ninguém sabe como que é bom divorciar.
Eu brinco, falo assim, parece que eu falo isso para coisa. Eu adoro casar, mas eu falo, ninguém sabe quanto que é bom divorciar. E a criança ir passar de 15 em 15 dias na casa do pai. Porque eu falo assim, gente, de sexta-feira, eu tive épocas com a Laura pequena, que ela ia para casa do Joaquim, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Que eu ia, às vezes eu tomava banho na sexta-noite, eu tomava banho no domingo de manhã. Ou eu dormia no sofá, ou eu assistia filme, comia porcaria, não cozinhava. Eu comia o McDonald's no fim de semana, entendeu? Eu fazia o que eu queria, sabe? É uma liberdade. E aí voltou que ela agora é grande, né? Parou de visitar o pai, agora eu tenho uma mulher. Que eu falo assim, gente, eu não tenho mais a casa para mim, eu não quero cozinhar. Hoje, óbvio, eu saio, faço outra programação sem contar com ela. Mas mesmo assim eu falo, não tenho aquela liberdade mais, entendeu? Então eu falo assim, eu brinco e falo, como que tem gente que fica anos casado nessa divisão de casa que tem criança todo fim de semana dentro de casa? Por quê? Porque eu falo para os clientes, vai hidratar o pé, hidrata o cabelo, faz escova para ficar, come a pizza que você não gosta, bebe o seu vinho se você não quer beber na frente da criança. Tem tanta coisa, assiste sua série, né? Agora com Netflix, vai viver. E elas pegam é nisso que eu falo, né? A mãe até debaixo da... Elas pegam aquele papel para elas como se o outro não fosse capaz e depois estão exauridas, esgotadas, super cansadas, sabe? Criaram uma guerra sem ver o lado bom. Elas só olham a metade do copo vazia. Elas não veem a metade do copo cheia, né? Da questão do como que é bom mandar para férias, para você também ter um tempo, porque quem tem, gente, o domicílio... Isso você pode dizer se suas clientes reclamam ou não reclamam, Larissa. Quem tem o domicílio fixo, que ainda a grande maioria esmagadora é das mães, né? Que é aquela que a criança passa de segunda a sexta e a criança só vai para o pai no fim de semana, termina sempre cansada, porque quem vê lição, quem estuda, quem vê o material, quem faz todas as coisas é ela. Entendeu? E aí resmunga que o cara quer ficar 15 dias de férias. Por mim, pode ficar com meus 15 também. Eu cedo no papel, entendeu? Porque você... Só que aí, se você assume isso que você quer que o cara leve, inclusive, nos seus 15, você é tida pela sociedade como uma péssima mãe. Entendeu? Exatamente. E tem mais uma coisa aí também, sabe? Às vezes as mães, elas se dedicam a esse extremo, se cobram, né? Ai, todo dia tem que dar comidinha saudável, tem que estar tudo na rotina certa, tem que estar tudo certinho. E elas vão se esgotando, se esgotando, se esgotando. E aí elas querem o quê? Que o pai faça a mesma coisa, para ele sentir o quanto é sofrido aquilo. E ele tá com a criança de sábado e domingo, né? Ela fala assim, mas não é justo, porque na semana eu faço, tal. Você faz porque você quer, eu falo. Meu, você não tá nesse sábado e nesse domingo com a criança, numa quarta-feira leva essa criança no McDonald's. Na sexta-feira não faz almoço, pede um iFood. Você tá fazendo tudo isso porque você quer e não é justo que você queira que ele passe pela mesma coisa. Entende? Só para ele sentir o que é a sua rotina com aquela criança. Você não pode impor a sua rotina. Não. E você tem que... assim, aí não querem que pegue durante a semana. Não, deixa eu levar na quarta-feira para jantar. Você sai, marca quarta-feira das meninas, vai jantar com as amigas. Toda quarta. Ou fica em casa com a boa. Pega na volta, na casa dele. Ou deixa ele dormir, levar. Se é possível, moram no mesmo bairro, né? Se tá ali dentro daquela rotina, manda ir dormir na casa do pai, no dia seguinte vai para a escola, não vai morrer, entendeu? E desenvolve a responsabilidade. É isso que eu te falo. A gente domina o papel, a gente pega pra gente a responsabilidade e termina reclamando que o outro não faz, mas a gente não dá nem espaço, né, para as pessoas fazerem, né? Centraliza. E fica nessa agonia e deixa todo mundo agoniado e cobra, né? Então, isso reflete muito. Só que isso não é... Muitas vezes não é a criança... Vem da sua relação, veio da sua criação. Por isso que eu brinquei. Falei, comecei te perguntando. Todos os males estão... Às vezes vem de uma sensação... Você fala assim, poxa, eu não sou uma boa mãe. Mas vem da sua sensação de abandono. Porque a sua mãe provavelmente trabalhava e te deixava sozinho. Vem da sua sensação, não é? Às vezes a criança quer um tempo até mesmo para respirar de você, seu filho. Do mesmo jeito que você quer ter vida, eles também querem, né? Desenvolver outros hábitos, outras maneiras de dizer. E é o que a
A Márcia está falando aqui, ó, que tem mães que A querem minha- determinar onde o pai pode e não pode levar a criança e estabelece que ele não pode levar a namorada junto. Você entende que essa namorada É um não poder ir absurdo. junto está mais ligado na questão sua de conjugalidade, que a gente chama, do que da coparentalidade, Total, que é a situação, né? total, total. Né? E aí é que tá, ela quer controlar o que a criança vai fazer quando tá com o pai. Ela não tem que controlar nada. Não, essa cliente Né? que eu tô falando da história que ela queria que o pai, ela ligava de meia em meia hora. O menino começava a ter ataques de pânico de estar fora sem o celular, com medo da mãe ligar. Entendeu? Sente culpa, né, por gostar da nova namorada, tem outra questão. Sente super culpa de gostar da nova pessoa, porque na cabeça dele ele está traindo. Às vezes fala que não quer ir com o pai porque ele acha que a mãe vai ficar sozinha. Porque na hora de entregar a criança, ela vira e fala assim: ai, é sério que você vai deixar a mamãe sozinha? Gente, eu quero morrer com essa frase. É sério que você vai me abandonar? Eu quero morrer de novo. Entendeu? Aí o que a criança entende? Que se ela foi pro pai, ela tá abandonando a mãe, se ela gostar da nova namorada, entendeu? E aí que vira uma Então, confusão. e aí é bem complicado, Ana, porque o que acontece? Essa criança aprende que ela só tá segura quando ela tá com a mãe. Então, ela vai começar a ter crise de ansiedade na escola, ela vai ter crise de ansiedade na casa do pai, ela vai ter crise de ansiedade na casa da avó, ela vai ter crise de ansiedade quando ela for na casa do amiguinho. Aí essa mãe vai começar a se incomodar com isso. Porque essa crise de ansiedade vai ter que ser tratada, a escola vai sinalizar, né? Aquela criança não vai mais ser convidada para casa do amiguinho. Você entende o problema todo como é que fica? E aí a coisa já cresceu, já aumentou. Eu tive um despacho num processo semana passada, numa reversão de decisão tão linda que, sabe, aquelas que você tem vontade de emoldurar, né? Que a juíza coloca para a mãe, ela fala: se você não ajudar na adaptação, se você não fizer a sua parte, você quer que as coisas fluam como? Exato. Entendeu? Porque é aquela obsessão, na casa do pai nunca tá bem. Só na casa dela. E ela filmando a criança chorando, entendeu? Quilômetros de distância, perguntando: é pelo papai que você tá chorando? Por que você não quer ir pra casa do papai? Eu falo: para isso ela consegue filmar. Em vez de parar, acalentar a criança, sei lá eu por que tava chorando, que tenho certeza que não era por causa dessa história. E aí você fica perguntando, né? E aí? Né? E o que funciona? Como funciona? Não, a mãe simplesmente pinta um monstro na casa. Aí, quando a juíza colocou assim: cuidado com o risco de alienação parental, o processo que era bombástico pintou até ideia de fazer acordo. Porque, claro, ela sabe que ela vai perder a guarda, entendeu? Então, é complicado. Então, vale a pena ser mãe até debaixo d'água, Larissa? Não, não vale. Não vale. Eu acho que a gente precisa dividir os nossos papéis sociais. A fatia do papel de mãe, ela é bem grande na nossa vida. Né? Isso sem dúvidas. Mas a gente não pode abrir mão dos outros. O que se orienta normalmente uma cliente que chega? Porque cria-se, né, a dependência emocional entre a criança e a mãe, e a mãe também. Não é que a pessoa Sim, ela uma faz, às vezes, dependência que vai se retroalimentando. Entendeu? Não é que ela faz da maldade, às vezes ela tá doente mesmo, às vezes o sentimento de culpa, né, por algumas situações. Às vezes ela desenvolveu depressão pós-parto, ela se sente culpada por isso, e isso desenvolve depois o cuidado extremo, né, o narcisismo em cima daquela. Não é o narcisismo, mas eu acho que é obsessão, né? Eu acho que é diferente, a obsessão do narcisismo nesse caso, né? Então ela desenvolve uma obsessão por aquela criança, é como se a vida fica. Eu sempre falo isso, né? Uma amiga minha me ligou para contar que a prima faleceu com 30 e poucos anos. Falou, não... E eu falei: tá, como que tá seu primo, né? Que é o marido. Ela falou: ah, meu primo tá mais resignado. O problema é a mãe, que não largou a menina uns 4 meses antes de falecer. Eu falei: tudo bem, teu primo casa de novo, existe substituição de esposa. Mas não existe a substituição por um papel de filho, né? Então, eu acho que isso enlouquece muito, né, as mulheres nesse começo. Eu lembro de uma noite, assim, no começo não dormi com a Laura pequena, e uma noite tá tão esgotada que eu falava, porque eu tinha medo que ela engasgasse, né? Ela mamava, eu tinha medo que ela engasgasse. Aquelas coisas de gente meio maluca, né? Que a gente, eu acho, tá realmente tão mexido hormonalmente, sem dormir, que você não raciocina. E aí, uma noite eu rezei e falei: Deus, toma conta, porque o senhor é pai, eu sou sua mãe, eu preciso dormir, faz sua parte que eu vou fazer a minha.
virei pro lado e deitei e dormi, porque quem que aguenta, né? Quem que aguenta esse tipo de situação? Não dá, não dá. Então, se você começa a obsessionar realmente em cima disso, de perdas, de algumas situações, você enlouquece, né, Larissa? Não, com certeza. Né? Com Dentro certeza. desse papel. Tem mais alguma coisa que você queira contar, falar pro pessoal a respeito do tema? O que eu acho muito importante, né, é quem está em volta sinalizar para essa mulher, né? Porque muitas vezes, no início, ela não percebe que ela está indo por esse caminho. E quem está em volta é a própria mãe dela, o marido, as irmãs, né, as amigas, que percebem que ela está indo por esse caminho de querer ser só mãe. E eu acho importante sinalizar. Porque no início é difícil mesmo perceber. Ela acha que é isso. Né? Só que a gente precisa exercer os outros papéis sociais. A gente precisa entender que a gente tem direito ao nosso descanso, ao nosso banho. A gente tem direito a cuidar de nós, a trabalhar, né? Se a gente quiser trabalhar, isso é importante. Né? A manter a nossa identidade, se arrumar. Porque tem muitas também, Ana, que elas acabam se abandonando mesmo na própria imagem, porque elas acham que isso é o certo. Né? A vaidade é útil, é supérfluo. Agora eu tenho outra prioridade. E a prioridade dela é só a criança. E aí é que tá, né? Uma mãe que abre mão de si e olha só para o filho é um problema. Né? Por quê? Tem algo nela que precisa ser cuidado. Tem algo nela que às vezes é anterior à maternidade que precisa ser olhado. E aí ela tapa esse buraco com a criança. Entende? Não, então, é o que eu tô isso é falando. importante. Quando essa mãe perde, né, o referencial, não vou nem falar. Mesmo que a criança, vamos falar, eu falei no extremo, né, da mãe perder um filho. Mas a criança, o adolescente vai embora, o mundo ruim, né? Ela fica, a pessoa chega 20 anos depois e ela não sabe o que ela faz da vida dela, né? E aí o que acontece? Põe Ela as chega para expectativas todas em cima daquela criança. Exato. E aí ela chega e fala assim, nossa, mas eu dediquei minha vida a você. E agora você está fazendo isso. E agora você escolheu esse caminho. Né? E aí é injusto, porque aquela criança não pediu nada. E aí eu abri mão da minha carreira, eu abri mão... né? Chama o filho eu abri mão disso, eu abri mão daquilo, mas aquela criança não pediu nada. Ela fez porque ela quis. Você sabe o que eu vejo? Não na minha geração, tá? Uma geração mais velha, né? Numa geração mais velha ainda dos seus 56, 60. Muitas, quando começaram a divorciar, lá na década de 90, tudo que os filhos estavam já meio adolescentes, talvez um pouco mais então de idade, tá? Mas que começaram a fazer, tinham pequenos tiranos, e aí os filhos não admitiam que ela voltasse, namorasse, né? E aí, o que acontece? Essa mulher foi abrindo mão da vida em nome dos filhos, e é onde eu falo que ela transforma aqueles filhos em maridos, né? Na expectativa do que tem que fazer, do que tem que ser, né? Do estar ali do lado, desenvolve uma doença mesmo, né? Uma psicopatia ali em cima daquela situação. E aí ela fala assim, e os próprios filhos falam, você não vai namorar, você não vai fazer, você... Né? Tem a proibição, às vezes até em nome do pai, em nome da mãe, porque sempre foi tanto aquele ciclo, né, de dependência entre todo mundo que acaba virando o que vira, né, Larissa? Exatamente. Né? Fica um ciclo de dependência muito grande. E aí o que acontece? São situações que acabam afetando ambos os lados, tanto os filhos quanto essa mãe. Né? Naquela época, isso acontecia mais, hoje acontece menos, sabe? Porque hoje eu acho que a mulher que se divorcia, ela já tem o papel dela um pouco mais definido, os filhos também, a gente tem vários, né, casamentos que acabam, e aí já tem um modelo ali que as pessoas já estão seguindo. Né? Nos anos 90, aquilo começou a explodir como algo mais novo. Né? Essa questão,
a mulher não trabalhava, né? Ainda nos anos 90, poucas mulheres trabalhavam fora, enquanto estavam casadas. Elas também ainda recebiam uma pensão do marido, então muitas vezes elas continuavam separadas e sem trabalhar, né, recebendo essa pensão. Outras, né, faziam a opção de trabalhar. Então era um modelo que não estava muito bem definido. Hoje já está mais definido. Ela sabe que se ela se separar, ainda que ela não trabalhe, ela vai ter que começar a trabalhar depois de um tempo, vai ter um tempo para se recolocar no mercado de trabalho. De 6 a ela vai 18 ter... meses, segundo os juízes, tá? Máximo. Exatamente. Então, tem isso daí, né? Hoje já os filhos aceitam melhor, que ela vai começar a namorar, o pai também vai arrumar uma namorada, né? Naquela época era tudo muito novo, assim, nesse sentido. Pai da gente, e a mãe da sociedade gente era não mais... namoravam, não faziam sexo, né? A gente achava que a gente Nada, nascia tudo do recuo, né? Exatamente. Aquele papel do endeusamento. Por último, vai para a gente mais encerrar. E para os homens? Eu acho assim, que só complementando, o entorno tem que alertar, mas alertar de uma maneira delicada, de uma maneira sem crítica, porque quem é que não olha para aquela prima que fala assim, não vou ter filho, e fala, ou pega, olha para aquela mulher que teve e fala assim, é sério mesmo que ela vai sair, vai deixar as crianças para trás e vai para balada com as amigas, né? Ou então que fala assim, puta, meu, aquela mãe não cozinha de jeito nenhum, a criança vive de iFood, né? Ou cobra do outro, às vezes, uma situação que você mesmo não tem que fazer. Então, lembrar que o alerta tem que ser de uma maneira delicada, de uma maneira sincera e tirando aí a crítica, né? Então, tem que ser um toque daqueles bem delicados, como quando você está vivendo um relacionamento abusivo, da mesma maneira como quando você descobre que o seu cunhado está traindo, né, a sua irmã ou a sua cunhada, que você tem que ser delicado, porque tem certas situações que se você se meter ainda vai dar com problema, né? Então, tudo como chegar no assunto. E aí, o que você fala para o marido, por exemplo, Larissa? Só para a gente terminar diante dessa situação do papel, né, da mulher até debaixo d'água. O que você daria só de toque para a gente? Vamos falar só um minuto para os meninos. E aí a gente... Então, ele tentando resgatar a mulher que tem ali, né? Porque ela virou muito mãe. Então, fazer um elogio, né? Comentar sobre algum momento que eles tiveram que foi muito bom, que foi muito especial, relembrar junto com ela e tentando trazer essa mulher de volta, né? Para ela ir deixando esse papel de mãe no lugar dele e ir voltando a ser mulher, né? Isso é importante. Falar o quanto admira a inteligência daquela mulher, o quanto gosta de conversar com ela, né? Para ir trazendo ela de volta. Trazer ela de volta para entender que aquele estado pode ser um estado, mesmo questão às vezes de peso, questões em relação a eles, trazer outros assuntos também, né? Conversar, escutar o que ela tem também para contar, porque às vezes ela está presa ali naquela rotina com a criança, né? Quer contar que a criança fez uma gracinha, ok. Mas também trazer outros assuntos, reservar momentos para o casal, né? Trazer, contar para ela também do exterior, reservar momentos, sabe? Tentar ajudar nesta... Ajudar não, gente, fica horrível falar ajudar, né? Mas participar da rotina para que aquela rotina do casal em relação ao filho termine o quanto antes e sobre um tempo para vocês dois. Ter a paciência, né? Na questão de resgatar a namorada. E eu sempre falo isso, às vezes os clientes vêm querendo falar mal da mulher, né? Da ex-mulher e alguma coisa. Eu sempre respondo a seguinte situação. Ela, em algum momento, ela te despertou desejo, em algum momento você amou essa mulher, em algum momento teve alguma coisa que te fez chegar nela, estar com ela, ficar com ela. Então, respeite a história de vocês, entendeu? Não é tudo ruim. Então, se não quer respeitar, né? Se acabou o sentimento, respeite a si mesmo, respeite a sua própria história, porque é a sua própria história. Não adianta você falar mal do outro achando que o outro não participou. Você está falando mal da sua própria história. Então, é tentar resgatar isso. Então, lembrar disso antes de ter que lembrar isso no divórcio. Então, tente lembrar ali no resgate daquela pessoa, ajudar a entender que tem. Às vezes acontece 2 gravidez praticamente simultâneas, né? É muito normal isso. Então, entender, lembrar, né? Ajudar na questão
vamos pensar num plano juntos do que a gente vai fazer para a nossa vida e tentar deixar que o entorno, como o Ezequias falou, seja o menos possível definidor do que vocês querem para a vida de vocês, certo? Mulherada, existe muito papel, existe o lado profissional, que é muito bom, existe o lado pessoal, que é muito bom, o lado mulher, que é muito bom, o lado amigo, o lado filho. E eu não vou falar. Um dos melhores papéis que eu acho que eu, pelo menos Ana, eu falo por mim, Ana, a Ana Amélia, né? Aquela que o pessoal, todo mundo me conhece profissionalmente como Ana Brocanello. Eu falo que a Ana Amélia é a pessoa física, né? Não é a PJ. Então, eu falo, para mim, é um dos melhores papéis que eu desenvolvo, é um dos melhores papéis que eu gosto de ter. Mas ele pode ser até o principal em alguns aspectos, mas eu tenho muitos outros que eu gosto também e não vou deixar e não quero deixar morrer. Combinado? Deixa aí seu recado. Porque eu sempre falo, sabe, uma coisa para as mães que eu atendo, né? A melhor mãe é a mais feliz. É isso. Você pode estar ocupada com carreira, com um monte de coisa, mas se você estiver feliz, no momento que você estiver com aquela criança, ela vai sentir isso. Não adianta você ficar 24 horas por dia com aquela criança e estar infeliz. É a qualidade frustrada, se sentindo sobrecarregada. Exatamente, você vai passar isso para aquela criança. Ela vai sentir que ela é um fardo na sua vida. Entende? Então, a melhor mãe é sempre a mais feliz. Boa. Não adianta nada estar 24 horas gritando com aquela criança, né? Tá sem a paciência, porque eu sempre falo, e eu volto a falar. Criança é esponja e espelho. Ela é esponja do ambiente que ela tá pegando, ela absorve as coisas e ela é espelho, ela é o seu reflexo. Ah, aquela criança não para, aquela criança é agitada, aquela criança dá trabalho. Pare e vê. Você é uma mãe que só grita. Você é uma mãe que não para numa qualidade. Você está fazendo alguma coisa, né? Ela evita até uma dor futura, pois vão embora em algum momento. É verdade. A gente tem que criar filhos para o mundo. E entender também, tá? Que quando a gente divorcia, eles vão. Eu estou acompanhada 100% do tempo da minha filha? Não. Ela vai viver a vida dela, ela viaja, ela vai para a faculdade, ela tem as coisas. E tudo bem. E tá tudo certo. E os momentos que a gente consegue estar juntas hoje dentro, conciliar a rotina, estamos bem, estamos juntas, estamos feitas. Por sinal, ela acabou de entrar, só escutei. Passando ali. Larissa, gratidão. Fala, deixa seu canal aí para quem quer te seguir, vê como que o pessoal te acha para quem quiser fazer, porque pode não parecer, gente, mas vira e mexe a gente faz live e o que o pessoal procura nós duas através dessas lives, ninguém tem ou me procura como advogado porque conhece a Larissa, ou procura a Larissa porque me conhece como advogada. Exatamente. E os temas e a gente acaba trabalhando muito junto, né? Então, deixa aí como que o pessoal te acha. @psi Larissa Toledo. Gente, as publicações dela são ótimas. É daquelas que a gente printa com um montão de gente. Eu acho que eu comento no direct quase todas. Eu acho que eu comento quase todas, né, Larissa? Eu falo, gente, aí a gente brinca e sempre fala assim, ai, Larissa, podia ser mais discreta, não precisa jogar na minha cara no meio da coisa. E ela fala, não é pra você. É para você e para todo mundo. Eu falo, então tá bom, né? Eu falo, pelo menos... É para você também. Para você também. Entendeu? Ela fala, é para você também. Certo? Então, quem quiser, Larissa Toledo também sempre está aqui. Sempre a live fica salva. Depois a gente joga... A Larissa também joga no canal dela. Tá aqui para quem quiser achar. Tá bom? Tem muitos outros assuntos. Lari, vamos ver quando que a gente faz a próxima. Daqui uns 40, 50 dias, vamos pensar num tema. Deixem temas para quem quiser, né? Gosta muito dessa parte de misturar direito e psicologia. Deixem temas para a gente falar. Um dos temas que o pessoal mais gosta de escutar nós duas falando é relacionamento abusivo, mas para não ficar sempre maçante, vamos falando de outras coisas, o que vocês tiverem de curiosidade para debater aqui. Quarta-feira que vem estou aí. No mesmo horário, não. Normalmente é 5h30, que a Larissa, por causa de horários quebrados de agenda, senão a gente matava 2 horários dela. Ela cedeu gentilmente esse horário para a gente fazer a live, porque normalmente eu faço nas terças à noite junto com ela. Então, ela cedeu hoje para a gente fazer aqui no nosso horário. Então, 5h30, semana que vem, estou por aqui com um tema interessante, seguindo todos os canais. YouTube, Insta, Face, LinkedIn, também no site. Sempre encontram a gente, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, Lari. Beijo, obrigada, obrigadão, gente. Viu?
Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Beijo. Tchau, tchau.